10 dias que estou sem fumar cigarro hoje. Como eu não consigo mostrar para vocês porque eu gravo com o meu celular, eu vou pedir para mim mesmo tirar um print depois que eu gravar e colocar aqui para vocês verem. Hoje fazem 10 dias. Eu já evitei mais de 200 cigarros, se eu não me engano. Já não fumei, ainda deixei de fumar. Mais R$ 160, se eu não me engano, economizados. E 3 dias de vida. Ai, gente, enfim, brincadeiras à parte. Eu quero falar sobre isso, porque, de verdade, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir parar de fumar. Na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse começar a fumar. Eu tinha os meus pais que fumavam quando eu era pequena, e eu detestava cigarro. Eu já falei isso no outro vídeo. O que me levou a fumar, na verdade, foi a pandemia. A gente tá todo mundo em casa, sem fazer nada e tal, aquele negócio do tédio, não sabia o que fazer. Comecei a fumar. Então, eu fumei por 5 anos, hoje fazem 10 dias, algumas horas que eu não fumo. E sendo muito sincera, eu fumei um cigarro na quarta-feira passada. Eu tava muito ansiosa e tudo mais, e acabei fumando um cigarro. Mas eu não conto muito assim, né? Tipo, nossa, botei tudo a perder por causa desse cigarro. Não, não coloquei tudo a perder, porque eu já tava no processo, né, de me desintoxicar e tal, e eu sinceramente não acho que esse único cigarro ia conseguir estragar com tudo que eu já tinha conquistado. Então, por isso que eu não contabilizei ele, mas eu falo pra vocês sobre ele, porque é importante. E falando um pouquinho, e na verdade, assim, a questão de parar de fumar começou, já tem um ano mais ou menos, um pouco mais de um ano, que eu e o Vini, né, a gente vem nesse negócio de vamos parar de fumar, vamos parar de fumar, e não para nunca. E aí sempre acontecia alguma coisa, a gente sempre, enfim, sempre que pensava em parar de fumar, acontecia alguma coisa, a gente não conseguia ter estrutura emocional para fazer isso. E a gente vem conversando já há um tempo sobre os dois pararem e tudo mais, até que há 3 semanas atrás, mais ou menos, a gente decidiu, não, vamos parar de fumar e tal. E como eu já venho num processo de dieta e treino, e eu tenho sentido que o cigarro estava impactando nos meus treinos, porque tinha alguns exercícios que eu ficava muito ofegante, eu não conseguia progredir a carga, e eu comecei a perceber que eu estava com muita dificuldade de respirar depois que eu terminava, né, dava um intervalo ali de uma série entre outra no mesmo exercício. E aí isso começou a me incomodar muito, muito mesmo. E eu falei, não, eu preciso parar de fumar. Eu já falei isso, eu gosto de fumar, eu adorava fumar, mas a longo prazo é uma coisa que não se sustenta. Né? Então, não sendo hipócrita, né, gente? Ah, cigarro faz mal? Muito, muito. Eu não tô aconselhando ninguém que começar. Muito pelo contrário, não começa, porque pra parar é um horror. Mas eu não posso dizer que, nossa, eu detestava fumar, não. Se eu fumava porque eu gostava, né? Não faz muito sentido, mas enfim. E aí decidi parar. No dia que eu decidi parar, eu ia começar na segunda-feira, mas aí uns amigos estavam aqui em casa e tal, e aí, putz, né, não ia dar. Então eu meio que protelei e deixei pra parar na quinta-feira. Na quinta-feira foi meu último cigarro, na quinta-feira, dia 28. E olha que coincidência, dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Parei de fumar no dia do combate ao fumo, hein? Bem certinho. Então, dia 29 foi meu primeiro dia sem cigarro, desde lá pra cá, eu só fumei um. Algumas coisas que eu fui percebendo, e só pra vocês entenderem, junto a isso, a Ju, que é a minha melhor amiga, um dia eu vou trazer ela aqui pra mostrar pra vocês, vou trazer a Ju um produto, não, minha amiga, gente. Vou pedir pra Ju qualquer dia fazer um vídeo comigo. E ela foi uma das pessoas também que me incentivou a parar de fumar, porque a Ju, ela é uma pessoa, eu falo pra ela, mano, você é muito burra. Porque ela já parou de fumar algumas vezes e voltou. Então eu acho que essa, que eu saiba, já deve ser a quarta vez já que ela para de fumar. Espero que ela não volte dessa vez. Então a gente conversava bastante sobre isso. Como eu já tinha tentado algumas outras vezes, mas eu não tinha de fato ficado 24 horas sem fumar um cigarro. Eu tava usando aquela aquele adesivozinho, sabe? Que geralmente a galera usa pra parar de fumar. Eu usei durante um tempo, mas eu sempre ia lá e fumava um cigarrinho. Então, eu nunca tinha passado 24 horas sem fumar um cigarro. Foi a primeira vez que eu passei. E assim, foi horrível. Foi horrível a sexta-feira, o dia seguinte. Eu fiquei numa montanha russa de sentimento, de amor e ódio.
de raiva, sabe? Eu tinha, fisicamente, eu tinha dores, eu tinha uma dor aqui assim, ó, uma dor que me dava aqui por causa da falta de cigarro, assim, e muita vontade de fumar, isso na sexta. No sábado, eu continuei com a mesma vontade, mas eu já comecei a perceber que já não estava tão oscilando, já não chorava, já não chorei e tudo mais, né? Então, os outros dias, até eu fiquei de boa, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta, eu fumei um cigarro. Durante esses dias, eu percebi que eu estava com vontade. Gente, assim, eu tava com vontade até ontem. Hoje eu ainda não fiquei com vontade, mas ontem eu fiquei com vontade de fumar. Eu acho que essa vontade, né, da gente fumar, ela vai diminuindo e você vai percebendo que você é capaz de controlar. Isso é um ponto muito importante. Porque para quem fuma, né, vê, às vezes dá alguns gatilhos e tal, e eu acho que quando você decide, né, que você não quer mais fumar, você vai ter que se controlar. Não tem muito que você possa fazer. Por exemplo, eu comecei a comer essa bomba de açúcar, né, pirulito. Mas eu ainda prefiro comer um chiclete, pão, um pirulito, do que fumar um cigarro. Eu ainda tô nessa fase de eu tenho bastante chiclete aqui, eu tenho pirulito aqui em casa e tal. O palito, de uma certa forma, eu fico mordendo, então ele me ajuda, né, a não ficar pensando, mas eu acho que essa vontade, assim, eu acho que talvez ela nunca vá embora, mas hoje eu vejo que é muito controlável, sabe? Não quero fumar, de verdade. Ontem eu estive com uns amigos que fumam, por sinal, e todos eles fumaram, né, à frente, e assim, super de boa, de verdade. Fiquei com vontade, mas não ao ponto de eu estragar todo o meu progresso até aqui, sabe? E eu acredito que quando você decide, né, que você quer alguma coisa, por exemplo, que nem a dieta e treino, que eu decidi que eu ia realmente seguir a risca, e aí eu comecei a ver resultados, eu decidi e tomei ações para isso. Eu falei isso num outro vídeo. Eu sou uma pessoa que eu particularmente não posso ficar planejando muitas coisas, eu já percebi isso. Então, por exemplo, eu quero fazer tal coisa. Então eu vou ter que ir lá e fazer, começar, e não ficar pensando muito, porque se eu começo a pensar, eu começo a encontrar desculpas para não fazer aquele negócio. Então, por exemplo, vou parar de fumar. Não, eu vou parar de fumar. Ai, tem que botar uma data. Botei no dia seguinte. Eu tinha meio que me planejado para um dia, não deu certo, falei, não, mas eu vou parar amanhã. E foi. E aí decidi, não, hoje eu não fumo mais e tal. É difícil pra caramba, mas eu tenho a sensação de que se você não faz isso, você tá sempre ali encontrando uma desculpa para você não começar. E eu acredito que a maior vitória, para mim, particularmente, lógico, né, além da saúde, além da questão do dinheiro, né, tudo que engloba a parte de você, tudo ruim, né, que engloba a parte de você fumar, acho que para mim, o ponto principal é de que eu comecei a perceber de que eu sou muito capaz. E assim, de verdade, se eu conseguir, você também consegue. Nossa, e é muito clichê falar isso, né? É muito clichê. Mas é porque realmente é verdade. Eu via tantas pessoas falando, ai, se eu conseguir, você também consegue, mas parece que alguma coisa dentro de mim não estava conectada ainda, sabe? Com esse negócio de querer mudar. E aí a gente fica, né, esperando um belo dia, não, porque vai ter um dia que eu vou ter dominado tudo que eu preciso, vai ter um dia que eu vou saber. Gente, esse dia não chega. Esse dia se chama a decisão que você toma hoje para começar a agir amanhã. Esse é o dia, esse é o momento, é a decisão. Porque você percebe que você consegue muito mais do que você imagina. E isso aumenta muito a sua autoconfiança, aumenta muito a sua autoestima, aumenta muito a sua clareza, o seu controle emocional. Hoje, por exemplo, eu tava voltando da academia, e aí eu comecei a perceber, vou também querer falar um pouco sobre consciência, né, você tá consciente. Eu comecei a perceber de que eu tava começando a me colocar para baixo, eu tava começando a ficar um pouco preocupada com algumas coisas e tal, e aí comecei meio que alimentar aquele sentimento da preocupação, até que eu parei e falei, gente, eu tô aqui me sabotando. Eu tô aqui alimentando um sentimento da qual eu não estava vendo, comecei a me preocupar com algumas coisas e eu comecei a alimentar aquela preocupação. E aí eu falei, opa, peraí, não, vamos lá, vamos voltar.
né? Vamos voltar, pô, tenha controle emocional. E eu comecei a falar pra mim, tenha controle emocional. Já tava bem até agora. Não inventa de dar uma de louca aqui agora. Então, volta, controle emocional, sabe? Tô nesse processo de parar de fumar, tá tudo bem, tudo tem jeito. Gente, eu li um livro maravilhoso, sabe? Abrindo um parênteses, chamado Tudo Tem Jeito. É um livro muito maravilhoso. O slogan aqui do meu canal, por sinal, é Tudo Tem Jeito, porque realmente tudo tem jeito. Tudo tem jeito, tudo tem, é tudo a partir de uma decisão. Quando você realmente percebe que tudo tem jeito, você decide isso. Não, eu quero que tudo tenha jeito, eu quero decidir, eu decido que vai estar tudo certo, que eu vou dar um jeito de encontrar alguma coisa, uma resposta, sabe? Quando você se coloca, você começa a entender esse tudo tem jeito como uma filosofia, as coisas vão se ajeitando, né? Então, eu também, um pouco antes de parar de fumar, eu estava lendo esse livro, o que me deu uma clareada, eu falei, não, tudo tem jeito. Ah, eu tô me sentindo mal aqui na academia. Por que que eu tô me sentindo mal na academia? Porque eu preciso parar de fumar, não tem jeito, tá? Então, é muito gratificante você se superar. Porque no final das contas, ninguém vai fazer isso por você, né? Ninguém vai fazer. Eu sou uma pessoa que eu comecei a perceber que eu tô com muita obesidade mental. Então, eu leio muito, vejo muita coisa, mas coloco poucas coisas em prática. Então, um dos motivos pelo qual eu me comprometi de fazer os vídeos aqui no YouTube é justamente por isso, para poder sair, sabe? E começar a me colocar em movimento. Eu tenho muitos sonhos, enfim, muitas vontades, só que se eu não tomar a primeira decisão e agir logo em seguida, para fazer isso dar certo, isso nada vai acontecer. E a mesma coisa é com você, às vezes você tá aí esperando, né? Você tá aí esperando alguma coisa, alguém te dar uma resposta para sua vida. E você sabe que no fundo você precisa fazer. A gente sempre sabe. A gente sempre sabe o que a gente precisa fazer. É que a gente não faz. A gente tenta encontrar outras formas de fazer, formas que doam menos, formas que sejam mais rápidas. Mas no final das contas a gente sempre sabe o que tem que fazer. E falando um pouquinho, né, sobre a questão da consciência. Ontem eu fui no culto, né, da minha igreja, por sinal vou deixar o nome dela aqui, né, que é Hillsong, é uma igreja maravilhosa, eu amo, e eu fui lá ontem, e o pastor falou uma coisa, assim, que é muito verdade, né, falou sobre a questão da reclamação, que a gente para de reclamar de algumas coisas e tal, e ser mais grato, mas é muito engraçado, porque para a gente poder ser mais grato de forma genuína, a gente tem que estar muito atento o tempo todo. Hoje, por exemplo, eu tentei fazer esse exercício. Então, eu comecei de manhã cedo, falei, não, eu vou ser mais grata hoje. O que é ser mais grato? Sabe, é entender que tudo que você tem, um dia você pediu, então agradeça por isso. Eu pedi um dia morar aqui onde eu moro, sabe? Então eu tenho que agradecer. Isso não significa que eu tenho que ser acomodada. Eu tenho que, então eu agradeço aqui, então pra mim tá tudo bem. Não, eu agradeço, mas da mesma forma que eu sou grata, eu faço coisas para conquistar mais. Mas é sair dessa questão da reclamação, sabe? Tipo, queria uma casa maior, queria uma casa em outro lugar, queria, sabe? Essa reclamação que ela não ajuda em nada. E eu comecei a tentar fazer esse exercício de gratidão. Então, sabe, putz, ser grata realmente, né, pelo prato de comida que eu tô comendo, ser grata pela louça que eu tô lavando, que afinal de contas são pratos que um dia eu quis, né, talheres que eu mesma comprei, logo se eu mesma comprei, né, então não ficar reclamando, toalhas, né, fui tomar meu banho, fui pra academia, fui fazer as minhas coisas, hoje estou aqui gravando, então é realmente ser grato, mas você precisa estar muito consciente o tempo todo, e é muito difícil você estar consciente o tempo todo. Por isso que a gente fala, né, que às vezes a gente está muito no piloto automático. A gente faz as coisas muito sem pensar, muito sem perceber o que está fazendo. É muito difícil você se trazer o tempo todo, porque de uma certa forma acaba sendo um pouco cansativo mentalmente. É por isso que existe rotina, hábito, para que você não fique pensando, né, o seu cérebro não precisa ficar pensando o tempo todo. Mas é bom você fazer esse exercício de tentar, um dia pelo menos, tentar perceber tudo que você está fazendo. Cansa mentalmente, cansa muito, mas vale a pena. Vale a pena porque você começa a... Foi exatamente por isso que eu parei hoje de
alimentar aquele sentimento que eu comecei a ter de preocupação. Porque eu parei, percebi, falei, não, preciso ter controle emocional, tá tudo bem, tudo tem jeito. Jeito. Eu tô preocupada aqui com uma coisa que eu nem sei se vai acontecer e tudo tem jeito. Então, realmente se perceber, sabe? É difícil, gente, é muito difícil. É muito difícil. Mas não é possível. Não é possível. Então, queria, né, antes de encerrar o vídeo, eu queria muito agradecer. Eu recebi muitas mensagens mesmo de vocês me incentivando, pessoas falando que estavam há 2 meses sem fumar, há 20 e poucos dias sem fumar, há mais de 15 anos sem fumar. Então, tem gente de todos os níveis, né? Eu fiquei muito feliz. Eu sei que eu tento responder a todos, tá? Eu queria muito, enfim, né, agradecer. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal. Deixa um comentário pra mim aqui, o que que você tá achando. Eu quero trazer um vídeo de vlog. Gente, eu sei. Eu vi um comentário aqui que a pessoa falou, ai, Carla, eu acho que você deveria fazer uns vídeos mais, com mais movimento e tal. Eu também acho, gente. A questão é que, assim, se eu começo a inventar, querer inventar muita coisa, eu não faço nada. Então, eu vou fazer aqui, vou fazendo, tô vindo devagar e tal, no meu tempo, no meu ritmo, eu tenho um objetivo. Mas se eu começar a querer fazer muita coisa, eu me conheço. E eu sei que eu vou querer fazer muito e vou acabar fazendo nada. Então, quero trazer uns vídeos de rotina, eu quero trazer uns vídeos, eu quero fazer uns vídeos de mim treinando, né? Na academia, mostrando pra vocês a minha dieta, como é que eu faço. Eu quero, enfim, eu tenho um monte de ideia. E aos poucos eu vou colocando elas aqui em prática, tá? Mas por enquanto, vou ficar relax, eu vou fazer o básico, tentar fazer o básico bem feito. Feijão e arroz, que às vezes as coisas não dão certo justamente porque a gente quer tentar chegar lá na frente, como eu já fiz várias vezes, e não faço nem o básico, né? Então, já fica uma dica aí pra você também. Você tá precisando começar alguma coisa? Começa com base. Sabe qual que é o mínimo que você tem que fazer pra chegar lá? Putz, o mínimo que eu tenho que fazer é gravar um vídeo, sei lá, um vídeo por dia, um vídeo por semana. É isso que eu vou fazer. E aos poucos, você vai percebendo, tá? Então, é isso. Gente, obrigada por terem visto o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, né? Se inscreve aqui no canal se fizer sentido pra você. E, ó, pirulitos. Gente, eu tô comendo uma bomba de açúcar. Eu sei, eu já ganhei 2 quilos já nessa brincadeira, só pra vocês terem uma ideia. Tava com 55, tô com 57, 56,5. Mas tudo bem, não tem problema. O importante é que eu estou cuidando da minha saúde. Dei um... Chutei um pouco o pau da barraca esses dias em relação a doce, chutei. Mas tô consciente. Isso que importa, né? Então, obrigada. Beijo. Amanhã eu volto.